Oi, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre consciência, estar consciente, expansão da consciência, estado alterado de consciência, todas essas nomenclaturas que a gente vem falando sobre consciência. Mas afinal de contas, o que é estar consciente? E como é que a gente entende esse processo de estar consciente como seres aqui nesse planeta, compartilhando com outras pessoas, com outros seres, vivenciando na natureza, vivenciando as nossas emoções, percebendo essas mudanças, esses estados diferentes, os nossos pensamentos, no todo, no geral, né? Então, primeiro a gente precisa tentar entender o que é consciência e como que é esse processo para cada pessoa, porque se a gente for pensar um pouquinho, cada um tem a sua forma particular de se entender consciente, né? E de um modo geral, se a gente se baseia na ciência, a gente vai lá ver nas descrições do Wikipédia ou nos textos e artigos que a consciência é uma espécie de qualidade da mente, onde a pessoa se percebe, ela percebe a si e o entorno e os seus processos, né? Mas essa percepção, ela vai até onde, né? E de uma certa forma, será que essa consciência também não pode estar ligado ao estado, ao senso de responsabilidade sobre o próprio ser? Porque a partir do momento que eu percebo onde eu estou e quem eu sou, ou pelo menos tenho uma ideia, porque a gente pode chegar até o final de um ciclo de vida sem ter respondido essa pergunta, né? Quem sou eu? Mas a gente busca entender um pouco mais sobre quem somos e o que estamos fazendo aqui. E quais são as nossas, qual é o nosso papel, quais são as nossas responsabilidades, o que a gente pode fazer por nós, pelos outros seres e pela natureza. Então a consciência pode ser entendida dessa maneira também. É o que eu estou fazendo aqui, nesse momento, com o meu ser, como se me responsabilizo de uma maneira simples, dentro das minhas condições, por este ser, no âmbito do físico, no âmbito do mental e espiritual, por mim, pelo próximo, pelos animais, pela natureza. Como eu estou ciente de tudo isso, da minha estadia, da minha caminhada nessa minha jornada de vida. A consciência também faz parte de um processo de conhecimento, autoconhecimento, se conhecer, se perceber nos níveis também do entendimento, né? Entendimento das coisas, como elas se processam, das aceitações, das próprias emoções. E a gente também observa que existem aqueles comentários, né, das pessoas, por exemplo, quem não tem memórias assim, ou fala às vezes, traz esse comentário, poxa, fulano tem noção, fulano não tem noção, fulano não fez tal coisa, o cara não tem noção, poxa, o que significa isso, ter noção? É estar ciente ali, presente de uma ação, né? Está completamente em presença, né? Então, pessoas cometem atos inconscientes, elas não estão em presença, ou elas não querem se fazer responsáveis naquele momento. E isso nós fazemos o tempo inteiro, com a forma como nós lidamos com as nossas emoções, como nós nos posicionamos, as nossas atitudes, com a nossa alimentação, com o nosso corpo, né? Então, até onde estamos cientes realmente sobre tudo aquilo que vivenciamos? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que deveríamos pensar, ou tentar entender melhor quando nós vamos abordar esses tipos de tópicos, né? Será que realmente a gente está consciente aqui, nessa vida, nessa caminhada, nesse fazer? Será que estamos cientes do que estamos fazendo? Porque sofremos muitas vezes e inconscientemente temos dor, mas acima de tudo
buscamos sempre evitar vivenciar situações que nos tragam sofrimento, mas não estamos conscientes dos processos. Então, acaba sendo como um comportamento às cegas, né? Nós temos atitudes cegas. E, no caso, se a gente entende o que significa, ou o que quer dizer essa consciência, o que ela é realmente, para nós fica um pouquinho mais fácil entender o que seria expandir a consciência. Olha, se a partir do momento que eu observo que eu estou presente, eu me percebo dentro as minhas reações, as minhas emoções, eu percebo o entorno, eu me percebo integrada e estou ali, presente, né? A partir do momento que eu busco expandir essa consciência, eu estou aumentando esse raio. Expandir, aumentar o raio. Então, o que vai acontecer? Eu vou levar para mais longe essa percepção. Ela vai se ampliar para outros níveis. Dessa forma, estou expandindo a consciência. Através de que ferramentas nós conseguimos expandir a consciência hoje? Se sabe que as práticas do yoga, então os pranayamas, que são as respirações, a própria prática dos asanas, as meditações, as práticas de rituais xamânicos, aí entram os das substâncias enteógenas psicoativas, também trazem essa experiência da expansão da consciência. Algumas atividades, né, de esportes radicais que trazem essa descarga de adrenalina, é aquela sensação intensa, aquela como se fosse uma emoção de uma explosão, né? E tem uma percepção completamente diferente. Práticas de Tantra ou do Tantra, alquimia sexual, também trazem estado alterado de consciência, comprovado, né? Que é uma forma de prática iógica, né? São todas ferramentas aí que se tem conhecimento que trazem esse estado para nossa mente, né? Mas a expansão da consciência como uma experiência humana já comprovada e parte, né, da vivência humana, a expansão da consciência se faz como uma vivência única de cada ser, e ao mesmo tempo que você tem essa experiência, eu tenho a minha experiência, que são únicas, como impressões digitais, né? Cada ser tem a sua. Cada um vivenciando a sua experiência da expansão da consciência, acaba que acontece de todos os seres terem essa espécie de união, né? Se nos unimos através dessa percepção maior. Então, da onde vem, né, essa era, vamos dizer assim, que está se consolidando cada vez mais, das pessoas buscarem a reconexão com a natureza, estarem mais próximas da natureza, observarem mais a natureza, tomarem consciência do espaço onde elas estão, estarem mais presentes, buscar o estado de presença, observar os seus comportamentos, suas atitudes, né? O desperdício que a gente vê aí, a produção massiva de lixos tóxicos, a poluição do meio ambiente, né? A destruição da natureza de uma forma massiva. Isso tudo podemos dizer, são estados de dormência dessa consciência, porque nós não estamos completamente, pode pensar que estamos parcialmente adormecidos, né? Então, a retomada dessa consciência traz como um dos objetivos principais, do foco principal, a autorresponsabilidade do ser humano como um indivíduo que vive nesse planeta,
que é a casa dele e ele precisa estar ciente, né? Com a ciência do estar. E por que alterar o estado de consciência? Por que expandir? Bom, a gente começa pelo estado alterado de consciência. Desde os primórdios, na história da humanidade, a gente sabe que as sociedades mais antigas utilizavam substâncias enteógenas, substâncias psicoativas, para alterar o seu estado de consciência e, de alguma maneira, atingir estes níveis de percepção muito aguçados. Olha, esse nível aguçado, e como se fosse uma lente de aumento, trazia o que para aqueles indivíduos? Trazia, de alguma maneira, trazia essa visão do que somos, né? Então, no yoga, aí a gente dá um salto, né? No yoga se fez o quê? Se olhou para dentro. Então, a meditação vem como uma ferramenta para essa visão do todo partir de dentro. Então, a gente costuma falar assim, que o microcosmos, que é o interior deste meu ser, que é um cosmos, né, micro, ele vai se refletir, ele é um espelho do que há fora. Então, tudo, assim como é dentro, é fora. Então, dessa maneira, os yogis estudavam o universo, a existência, a partir da experiência do seu microcosmos. E assim expandiam a sua consciência de uma maneira muito individual, né? Então, no outro podcast que eu fiz sobre o tema do Yoga Shaman de Si, eu falei uma passagem bem pontual que dizia que essa é uma experiência que o xamã, ele tem essa visão do todo, utilizando a substância como uma ferramenta, e o yogi, ele interioriza isso, né? Ele faz esse trabalho dentro. Bom, o estado alterado em si é uma opção para você. Você não precisa, por exemplo, assim, você não precisa consumir ou ingerir substâncias psicoativas para despertar a sua consciência. Mas existem culturas, existem grupos, pessoas que preferem, através dessas ferramentas, observar e se estudar. Outras pessoas, através das práticas do yoga ou de outras práticas, já alcançam esse estado de uma maneira muito mais fácil e direta. O mais importante entender aqui é que não é uma substância ou uma prática que vai fazer com que você tenha uma consciência elevada. Ninguém tem uma consciência elevada de uma maneira que é alguém mais importante ou que está acima de uma outra pessoa. Essa alteração do estado de consciência ou essa expansão da consciência, ela se dá de uma maneira muito simples e de uma forma muito humilde. Então, se costuma dizer, né, que quanto mais o sábio ele adquire o conhecimento, mais ele volta a ser criança, mais simples ele se torna. Porque a vida se torna algo, o simples fato de ver a vida diante de seus olhos ali, após atingir tanta sabedoria, tanto conhecimento sobre si e sobre o universo, que tudo se torna uma grande brincadeira, se torna um lila, como se chama, né, no Vedanta. Bom, com relação à substância, para finalizar, a substância ela é só uma ferramenta, né? E nas sociedades atuais, o que a gente observa é que as pessoas, principalmente que não estão ligadas a culturas nativas, que já têm esse uso dessas substâncias psicoativas como algo tradicional e sagrado, acabam utilizando com um uso recreativo. E é esse que é o ponto. Porque ela se torna perigosa a partir do momento que você não está ciente. Então, olha que interessante.
Para alterar o seu estado de consciência ou para expandir a sua consciência, você precisa estar consciente do que você está fazendo. Então acaba se criando aí situações onde a gente vê pessoas completamente dependentes de substâncias psicoativas dentro de doutrinas, né, religiosas ou de comunidades, ou, enfim, em que não há, até há um trabalho, né, da espiritualidade, mas as pessoas elas estão se desconectando desse objetivo de expandir a consciência, de estar ali para ampliar a visão, né? Bom, é isso. Então, para finalizar aqui essa parte do estudo, eu queria comentar que lá no grupo eu postei um artigo de um psicanalista, de um professor de uma universidade da Califórnia, se chama Stanley Krippner. E neste texto, nesse artigo, tem um parágrafo que se chama Estado Alterado de Consciência. E ele cita uma antropóloga, que se chama Erika Bourguignon. Ela é também dos Estados Unidos. E, bom, ele vai falar que ela estudou 488 sociedades e dessas 488 sociedades ela fez um percentual e 89% dessas sociedades elas apresentavam estados culturalmente, estados alterados de consciência adaptados. Ou seja, ela concluiu que a capacidade de experienciar estados alterados de consciência básica, psicobiológicas, são experiências humanas. Ou seja, nós estamos propensos e podemos expandir a nossa consciência como algo praticamente normal, comum, algo que deveria ser uma prática, talvez até, quem sabe, diária, expandir a nossa consciência, observar o dia a dia, o momento em que você está aí fazendo qualquer coisa, comendo, fazendo alguma atividade manual, ou estudando, ou conversando com alguma pessoa, observar como que você se posiciona naquela cena, né? Saltar para fora daquela cena que você se encontra e observar a si mesmo e ter consciência daquele momento. Então, isso se torna um exercício a partir do momento que você começa a entender como funciona esse mecanismo do yoga, por exemplo, se torna um exercício. Nós aprendemos lá na prática do yoga a observar o asana em todos os seus detalhes, desde do toque da sua mão no tapetinho, no chão, ou a sua respiração, ou do peso distribuído nas duas partes do seu corpo, ou do alinhamento, os encaixes das vértebras da sua coluna. E isso é presença, isso você está observando a si mesmo, isso é um exercício. E vai se abrindo, vai se expandindo. Na sua vida diária, isso começa a ser um hábito, né? Se torna um hábito. E, bom, basicamente é isso. Então, não há um objetivo aqui de conceituar ou criar um conceito de nada. Tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês são os estudos que a gente está fazendo lá no grupo. E eu acho que é bem interessante de observar como que nós estamos nos vendo na nossa papel vida hoje, né? Lança essa pergunta: será que você se sente consciente antes de pensar em expandir a sua consciência? Você se sente consciente nesse momento da sua vida, dos seus processos, das suas emoções, da situação, o cenário onde você está aí vivenciando? Começando por essa parte.
E uma boa forma de iniciar esse exercício é pela reflexão do nosso papel com a natureza, né? Como que a gente está cuidando da nossa casa. Então, a consciência dos resíduos que você gera, a consciência das coisas que você ingere, dos alimentos ou das toxinas que você ingere, a consciência dos pensamentos que você nutre, a consciência dos espaços que você ocupa ou não ocupa, ou daquilo que você participa ou você se faz presente e daquilo que você deveria se fazer presente e você não se faz. São pequenos passos e de pouquinho em pouquinho a gente vai caminhando e aí vamos ampliando esse campo, né? Bom, eu espero que esse conteúdo possa gerar mais questionamentos e mais dúvidas e outras possibilidades de compartilhar. Eu vou colocar provavelmente a edição desse vídeo em podcast e aí vocês vão poder ouvir. E então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem comentários aí no grupo do Telegram e até a próxima, o próximo encontro. Gratidão. Namastê.